criei esse canal para falar um pouco mais sobre a minha doença que eu tive no final de 2018 e começo de 2019. O nome da doença é alopecia areata. A princípio alopecia, porque eu comecei a desenvolver a alopecia areata, que é uma doença que tem fatores genéticos ou estresse ou algum trauma causado durante a vida. Eu tive vários traumas e pode ser por isso que causou isso ou até por estresse. Não tem como saber certo o que aconteceu, né? O que fez meu cabelo realmente cair. Mas quando o cabelo começa a cair, ele começa a cair em áreas circulares. Tipo, eu tenho até aqui hoje ainda uma pequena área, uma área circular, que meu cabelo caiu. E graças a Deus ele tá voltando. Eu fiz tratamentos, tipo, muitos tratamentos mesmo, de todos os jeitos. O primeiro tratamento que eu fiz foi com corticoide, que é pra parar com o meu sistema imunológico, né? Porque no caso, como é que eu posso explicar? O meu sistema imunológico, ele mesmo atacava os meus folículos capilares e fazia com que eles caíssem. E o corticoide fazia com que ele parasse isso, fazia com que o meu sistema imunológico parasse. Ele estava totalmente inativo, ou seja, não tinha resistência nenhuma, minha imunidade estava totalmente baixa. Qualquer resfriadinho eu pegava um pouquinho de vento e estava resfriada. E foi por isso que eu parei depois de um tempo de tomar este remédio. E também porque eu engordei mais de 10 quilos com esse tratamento. O corticoide ele engorda muito e ele fica com muita água acumulada no teu corpo. E isso também fez com que eu deslocasse muito os meus ombros, pelo fato de ter muita água entre as juntas. Quando eu ia mexer, ele acabava deslocando. E hoje em dia eu tenho luxação nos 2 ombros por conta do corticoide que eu tomei. E o segundo tratamento que eu fiz, na verdade, que foi uma junção com o corticoide, foi o corticoide aplicado logo na minha cabeça, com injeções. E também, não é que não deu certo por um tempo. O corticoide também, ele reagiu ao meu corpo. E por mais que me fez engordar, ter muitas complicações, o meu cabelo tinha voltado a crescer. Só que eu engordei muito e a minha autoestima caiu muito, o que fez com que caísse de novo. E durante esse 1 ano eu fiquei tratando quase 1 ano inteiro e eu não aguentava mais. Eu tratei com injeções, eu tratei depois com um outro remédio, um imunossupressor também para baixar a minha imunidade e não estava ajudando. Não estava ajudando e estava cada vez pior. Tanto que eu tinha que usar um único penteado por muito tempo, porque começou a cair em áreas ao redor do meu cabelo, na minha cabeça, só que caiu muito aqui em cima. Eu tinha uma área muito grande aqui que não tinha nada de cabelo. Era realmente toda essa área aqui. E no resto eu tinha ainda um pouco, só que eu comecei a cortar, porque caía muito. E já que caía muito, eu ia dormir, eu acordava e era um tufo de cabelo no meu travesseiro quando eu acordava. Isso abaixou muito com a minha autoestima, então eu parei com os tratamentos e decidi me assumir com a minha doença. Como foi isso? Foi muito difícil, mas foi muito decisivo pra minha vida e pra minha história. Porque simplesmente numa tarde eu saí com meu pai pra gente ver se a rede feminina aqui da minha cidade e me emprestaria uma peruca. Porque eu queria raspar, só que antes de me assumir careca e com a minha doença, eu queria dar uma disfarçada pra não ter esse baque muito grande na minha vida e com as pessoas que eu tava diariamente. E por isso eu pedi uma peruca emprestada. Eles me emprestaram. Então, nesse mesmo dia, com essa peruca em mãos, eu fui num salão, eu e meu pai raspamos o cabelo. E foi uma parte muito importante da minha vida, porque eu fiquei forte com isso. Depois que eu raspei, eu vi esses comentários, eu parei com todos os tratamentos. Eu tinha parado, eu não fazia mais nada, eu não tomava nenhum remédio. Eu só tava tomando remédio pra ansiedade e depressão, que eu infelizmente tive a notícia de que eu estava com ansiedade e depressão por conta da doença e por outras coisas que haviam acontecido comigo. Então eu tava tomando só meus remédios pra ansiedade e pra depressão. E eu tomo até hoje. E eu não tomo mais nenhum outro remédio pra fazer meu cabelo voltar.
Aí você me pergunta, como é que eu tenho esse cabelo? Cara, é difícil dizer. Assim, aqui na minha cidade é uma cidadezinha pequena, então quando as pessoas viram o que estava acontecendo comigo, muita gente achava que era câncer. Até que um dia o jornal de Pomerode, o jornal da minha cidade, entrou em contato comigo e pediu se eu queria fazer uma entrevista com eles sobre a minha história, sobre a minha doença. E eu aceitei. E eu fiz, e por conta dessa matéria, por conta dessas pessoas que me chamaram, uma pessoa em especial veio em contato comigo, me procurou nas redes sociais e falou que tinha uma pessoa da família que tinha passado por uma experiência muito parecida, por conta de estresse do pré-casamento. E falou que essa pessoa tinha uma receita que poderia me ajudar. Eu fiquei bem desacreditada, mas eu lembro até hoje que foi um sábado de manhã que eu recebi essa ligação, essa pessoa. E eu lembro até hoje que, como eu fui correndo e contar pros meus pais que poderia ter outra alternativa que me faria voltar com meus cabelos. A gente ficou muito feliz, mas como a gente já tinha passado por muita coisa e eu não queria criar esperanças antes de realmente ter um resultado. Nem eles, na verdade, porque foi um baque horrível. Então a gente tava muito feliz com a notícia de um outro tratamento, né? Mas a gente não tava com muita esperança depois de tudo que a gente pôde fazer pela medicina e nada tinha ajudado. Na verdade, até tinha piorado a minha situação. Então, a gente foi falar com essa pessoa, com esse homem. A gente foi pra uma outra cidade falar com essa mulher e pegar essa receita. Receita caseira. Eu fiz, assim, com aquele fundinho de esperança, mas não com tanta esperança pra não me decepcionar de novo. Então eu fiz. E tá dando resultado. Hoje fazem, se eu não me engano, quase 4 meses que eu tô nesse tratamento caseiro. E eu vou tentar colocar fotos aqui no vídeo pra vocês de como eu tava antes do tratamento e como eu tô agora, durante o tratamento. Gente, foi tão rápido. E eu lembro até hoje que quando as aulas terminaram, que faz bastante tempo, eu tava já nesse tratamento e tava começando a vir os tufinhos de cabelo. Quando tava vindo esses tufinhos de cabelo, eu e meus amigos, minha família, a gente já ficou muito feliz, porque foi uma pequena batalha vencida. Porque naquele dia que a gente viu aqueles tufinhos vindo, que a gente viu aqueles cabelinhos pretos saindo na minha cabeça, um pinguinho de esperança brotou na gente. Porque a gente já não tinha mais tanta esperança em dar certo. Pelo simples fato de que a medicina, tudo que a gente tinha pela medicina que a gente podia ter feito, a gente fez. A gente correu atrás, a gente foi em médicos, a gente foi em psicólogos, em psiquiatras, em dermatologistas e nada ajudou. O que me doeu muito. Mas quando eu vi que tinha um restinho assim de chance que poderia dar certo, eu fiquei muito feliz. E por isso que eu criei esse canal no YouTube aqui, pra contar um pouquinho mais sobre a minha história. Eu vou colocar mais vídeos aqui pra vocês. Eu vou falar um pouco mais sobre tudo que eu passei, sobre as lutas, mais detalhadamente, tipo, sobre cada remédio. Hoje eu vim contar um pouco mais por cima da minha história de 2 anos pra cá. E eu também trouxe esse canal aqui, eu criei este canal, não pra mim, mas para pessoas que tenham essa doença. Porque eu sei como é você procurar essa doença incansavelmente no YouTube, no Google e achar pessoas com uma autoestima muito alta com essa doença. Estranho, como você pode pensar que é muito estranho, porque a gente quase não tem cabelo, entendeu? Que é muito estranho mesmo. E depois que eu me revelei com essa doença nas minhas redes sociais e em tudo, muitas pessoas que eu conhecia
vieram me falar que também tinham essa doença ou tinham parentes com essa doença e que também não tinham se curado. E muitas pessoas até vieram me pedir ajuda. E depois de um caso em específico, eu tô aqui pra falar pra vocês que eu vou colocar as minhas redes sociais aqui na descrição. E, gente, se vocês souberem de alguém que tem essa doença, não é certeza. E, gente, talvez vocês conheçam alguém que tem essa doença. Se essa pessoa entrar em contato comigo, eu passo a receita. É uma receita caseira, fácil, simples. Eu só não vou passar aqui pra não, né, as pessoas não se aproveitarem disso e acabarem vendendo essa receita. O que eu acho que realmente não seria uma coisa muito boa. Porque me passaram isso de bom grado, de bom coração, e eu quero fazer isso por outras pessoas também. Então, me chamem se vocês tiverem algum caso parecido. Gente, a alopécia, ela surge como pequenos buracos, como pequenas calvícies. Homens, a alopécia também surge em vocês. Prestem atenção nos cabelos de vocês. E se vocês tiverem muito essa entrada, começar com muita entrada, também é um tipo de alopécia. Então, me procurem, eu vou passar a receita pra vocês e eu vou acompanhar vocês. Quero resultados e eu quero ajudar muita gente, assim como essa pessoa em específico me ajudou muito e a minha autoestima aumentou demais por causa disso. Então, é isso. Esse é o primeiro vídeo do canal e vai ter mais por aí. Beijo e obrigado